Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, mais uma vez compartilhando o pão. E que o Senhor possa falar conosco, fortalecendo o nosso coração através de um versículo, uma breve reflexão que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18. Quero ler com vocês o versículo 23, que diz o seguinte: Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas dos seus servos que lhe deviam. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma parábola que o Senhor Jesus conta mostrando a importância do perdão. Mas diante desse versículo nós podemos observar algumas coisas que na verdade não se referem só a perdão, e sim num contexto geral do nosso comportamento, principalmente como servo, porque é como a palavra diz. E nesse momento nós podemos identificar que o Senhor ele nos dá a liberdade. A primeira aplicação que eu quero fazer é que o Senhor nos dá a liberdade, porque a palavra fala que o reino do céu pode ser comparado a um Senhor que decidiu pôr em dia, ou seja, durante algum tempo nós caminhamos por nossa própria conta. Durante algum tempo, nós caminhamos por aquilo que nós cremos ser a verdade, por aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Mas a segunda coisa que eu aprendo é justamente essa, que chegará um dia em que Ele pedirá contas de tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor ele é muito bom e Ele não exige, Ele não é aquele Senhor que fica ali batendo, fica falando, vai por aí. Ele diz uma vez, duas vezes, irmãos, e deixa as pessoas na sua liberdade. Porque foi assim que, na sua soberania, ele decidiu nos fazer. Ou seja, nós somos dotados de livre-arbítrio, nós somos dotados de escolhas. Nós podemos fazer escolhas diárias. Podemos escolher servi-lo ou não servi-lo, mesmo se passando como servo, mas chegará um momento em que ele chegará diante de nós e ele colocará as contas em dia. A palavra ainda diz assim, fala assim, com os servos que lhe deviam. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, todos nós somos devedores, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A terceira coisa que eu aprendo é que o pecado nos coloca em um nível de igualdade e por isso ele é Senhor, por isso somente ele é superior. E sim, que nós devemos para ele. Agora, ele olha com amor e ele olha com carinho, irmãos, quando, aqui eu não quero pesar a mente de ninguém, aqueles que estão no processo, que de fé em fé, de força em força, de glória em glória, desejam cada vez mais se parecer com o seu Filho, Jesus Cristo. Então o Pai, ele olha para esses com amor. Esses já são mais do que vencedores. Esses são dotados do Espírito Santo. Esses não há condenação nenhuma. Para esse, toda vez que ele cair, o próprio Senhor virá e o levantará. Para esse, o poder dele se aperfeiçoa no meio das suas fraquezas. Para esses. Então nós precisamos aprender. Esses são servos, mas vai chegar um momento que ele vai cobrar de nós aquilo que nós o devemos, se nós estamos agindo de acordo. A palavra vai terminar dizendo, irmãos, que ele conta a história de um servo que pediu perdão ao rei para ilustrar isso. E depois ele saiu dali, esse servo cobrou de seu conservo, ou seja, não perdoou a dívida de um conservo. Logicamente, todas as atitudes que Deus tem para conosco, Ele espera que um filho venha para ter com os outros, para que esse possa ser também alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Baseando-se, irmão, nós precisamos estar atentos dia após dia, perseguindo o alvo, que é justamente o Senhor Jesus Cristo, a nos parecer com Ele. E para isso que nós venhamos ser capacitados pelo Espírito Santo para poder cada vez mais desempenhar o papel de um filho, porque um filho também serve. Eu quero terminar com Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. A salvação, ela é individual. Feche os teus olhos, vem comigo. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, nesse firme propósito, Pai, de nos tornarmos filhos
sermos transformados. Nós sabemos que Jesus Cristo nos transforma em filhos do homem, em filhos de Deus, e é dessa família que nós queremos participar. Ó Pai, capacita-nos por meio do Teu Espírito Santo, dia após dia, a nos parecer cada vez mais. Não nos deixa estagnado. Ajuda-nos a perdoar aqueles que falham conosco e também a ser dotados de todas as características que Jesus tinha, Senhor. Não nos deixa parado no processo, e que quando o Senhor vir nos cobrar aquilo que nós devemos dar, que nós possamos estar prontos com as nossas candeias acesas e, logicamente, Senhor, com o óleo da lamparina em dia. Não nos deixa, Pai, ficar em falta. Ajuda-nos no nosso processo e na nossa parte, naquilo que nós devemos fazer. Direciona-nos, guia-nos e principalmente não nos deixe estagnados, parados, sem motivação ou parado ao vento, esperando a vida passar. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante-se e siga-o, porque ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.